Beleza, galera. No último vídeo, a gente tinha notado aqui em resultados e relatório final de cálculo que tínhamos erros nos pilares, né? E realmente eu conferi aqui a questão do tamanho do pilar, é porque realmente ele não tem 350 centímetros quadrados de área é, perpendicular ao pilar. Então a gente vai corrigir logo isso daqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos de novo aqui, ó, arquivo, salvar como, vamos colocar aqui uma versão 4, para não ter perigo de ter algum problema. E vamos lá em entrada de pavimentos. É, cadê? Entrada aqui, ó, entrada de pilares, introdução, pilares, editar. Os pilares circulares aqui, ó, eles não vão ter mais ponto 20, eles vão ter ponto 25. Ele fala aqui, ó, você vai alterar, a obra já foi calculada. Sim, eu vou alterar. E vamos fazer isso em todos eles. Ah, Luciano, pode ser um exagero 25 centímetros para um pilar para segurar uma cobertura? Com certeza. Porém, na hora da execução você pode fazer ele com menos. Por quê? Porque esses pilares não vão ter função estrutural. Eles vão ser pilares para segurar uma cobertura, né? Provavelmente telhado colonial. A obra não é minha, mas em compensação vai fazer com que todos os erros aqui do CPCAD sejam solucionados. Então vamos lá, colocar todos com 25 centímetros de diâmetro. Que aí eles vão sumir com aqueles erros lá dos pilares. É bem repetitivo o processo, mas é isso aí mesmo. Poderia ter copiado e colado as características, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então vamos aqui, vamos calcular sem dimensionar a fundação. Vamos ver se a gente consegue corrigir todos os erros. Bacana, ótimo passo. Ou seja, tudo foi calculado e tudo passou, porque não veio nenhum resultado de erro. Se você vir aqui em resultados, e nesse botãozinho aqui de relatório final de cálculo, ó, não foi encontrado nenhum erro no cálculo da obra. Beleza? Então estamos no passo certo. Vamos salvar como de novo aqui, versão 5. É bem comum terminar um projeto assim com umas 20 a 25 versões, tá? Aqui eu tô salvando um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui entrada de pavimentos. Vista 3D do edifício. Beleza, tudo certinho. Já dá até para tirar uma prévia das armações, mas nem adianta muito porque ainda não tem carga. Então, beleza. Qual é o próximo passo? O próximo passo é colocar as lajes, né? Então, vamos lá. Laje, dados de laje, introduzir laje. Se você vai trabalhar com laje pré-moldada, aqui no CPCAD chama laje de vigotas. Né? Eu acho que talvez seja a laje mais utilizada atualmente, mas você também tem lajes maciças aqui também, que praticamente você só define a altura da laje maciça, o resto do CPCAD faz. Laje maciça não tem muito segredo, então eu vou abordar aqui a laje de vigotas, que é a laje pré-moldada que tá todo mundo que geralmente a maioria das obras hoje está utilizando. Você tem aqui, ó, 5 tipos de lajes pré-moldadas. Você tem aqui as lajes com vigotas joystick, né, que é aquelas vigotas metálicas. É, a laje de vigota é moldada em loco. A laje pré-moldada, aquela antiga convencional, que você tinha ela toda em concreto. Geralmente esse tipo de laje hoje ela é usada em forro. E a laje treliçada de vigota armada, que é convencional hoje em dia. Então a gente seleciona ela aqui. Eu não coloco de bibliotecas, porque eu nem tenho bibliotecas salvas. Eu vou pôr de características geométricas, mas você pode salvar na biblioteca, um tipo de laje, para não ter que toda vez fazer todo esse procedimento que eu vou fazer aqui agora. Óbvio que eu vou fazer para vocês entenderem. Laje selecionada eu não tenho nenhuma, então a gente vai acrescentar. E a gente tem que dar uma referência aqui. Eu vou colocar aqui vou colocar isopor. Isopor. O nome você pode colocar o que você quiser. 15 centímetros.
A espessura da camada de compressão geralmente é 5 centímetros, para vãos não muito grandes, né? A altura do bloco é 10 centímetros. Entre eixos é 45, largura da nervura é 12, largura longitudinal do bloco é 100, ou seja, 1 metro, e o incremento da nervura é 3 centímetros. O tipo de bloco não é concreto, vai ser de poliestireno, que é o isopor, e com vigota armada. Esse é o padrão pré-moldado para vãos não tão grandes, né? Quando a gente está falando de vãos aí acima de 6 metros, aí a gente vai falar de uma H20, por exemplo, aí as dimensões são outras. Mas todas essas informações aqui vocês têm que pegar com o fornecedor da laje pré-moldada que vai lhe fornecer. Isso aqui é uma laje pré-moldada tradicional para vãos aí de até 4,5 metros, 5. São essas as medidas. Aceitar. Aqui é importante, entrada nas vigas. Geralmente eu coloco uma entrada de viga em 5 centímetros. O que é isso? Isso aqui é o quanto as vigotas vão apoiar em cima das vigas. Tem que ter um apoio, né? E esse apoio é de no mínimo 5 centímetros por norma. Você pode colocar mais, mas elas podem encavalar, mas 5 centímetros é o mínimo e numa obra pequena é o suficiente. E aqui você deixa paralela a uma viga, certinho. Ele fala que a obra já foi calculada, se eu quero continuar, quero sim. E pronto, a gente vai dando duplos cliques dentro dos vãos para poder acrescentar as lajes. Aqui tem um macetezinho. Se, por exemplo, eu quero que as vigotas fiquem nesse sentido, eu dou 2 cliques aproximado à viga que eu quero paralela. Se eu quiser se virar, é só dar um duplo clique aqui próximo dessa viga aqui, ó. Pronto, viu? Então, como esse aqui é o maior comprimento, não é usual que a gente coloque nesse sentido. Então vamos dar um duplo clique aqui, ó. Pronto, ela virou, tá vendo? Vocês têm que pensar também não só na questão do menor vão, mas também da praticidade de execução, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho com certeza o menor vão nesse sentido. Mas nesse aqui, por exemplo, o menor vão estaria nesse sentido. Mas você tem que pensar no fabricante da sua laje pré-moldada. Você ficar vigrando o sentido das vigotas em tudo que é vão, isso é muito ruim. Na hora da execução é muito ruim. Então, geralmente eu defino um sentido ou 2, no máximo, numa obra desse tamanho. Como esse é o nosso maior vão, com certeza eu vou começar por ele. Eu vou colocar nesse sentido e esse aqui nesse sentido, mesmo sendo maior. Porque aí o seu fabricante de pré-moldado ele pode fazer um vão completo com vigotas do mesmo tamanho. Vamos ver aqui. Esse aqui com certeza nesse sentido. Deixa-me pensar. Essa obra eu estou quase colocando todas nesse sentido aqui, ó. Mesmo o corredor aqui dando um vão tão grande, mas porém como ele é muito estreito não tem problema. Então vamos definir aqui para facilitar a obra. Deixa-me ver. Vou colocar todos nesse sentido. Aqui fica bom, aqui fica bom, aqui fica bom. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer todos assim. Acho que fica uma boa execução desse jeito. Tá vendo? O maior vão nesse sentido e todos os outros vãos nesse sentido. Fica bom para a pessoa que vai lhe fornecer a laje, ou seja, porque eles vão provavelmente pegar um tamanho de vigota, 2 tamanhos de vigota, 3 tamanhos de vigota, porque dá para colocar essa daqui até aqui, 4 tamanhos de vigota para a obra inteira. Se você ficar virando tudo que é vão, imagina o tanto de comprimento de vigota que o fabricante vai ter que produzir. É desnecessário. Tem que ser prático nessa hora. Não só pensar na engenharia, que você deve escolher o vão com menor comprimento, mas também na execução. Beleza, vamos dar uma olhada como é que isso aqui está ficando lá no 3D? Legal. Agora a gente já tem uma laje colocada no local. Muito bom. Vamos fechar aqui. Praticamente aqui o lançamento terminou. Vamos fazer um cálculo. Vamos lá de novo. Salvar como. Versão 6. E vamos calcular a obra sem dimensionar a fundação. Opa, legal. Tá, as vigas 9 tem um erro de
Seguinte erro, algumas verificações não foram cumpridas e as vigotas, tá. Vamos corrigir primeiro as vigotas, depois eu vejo o que foi na viga, porque provavelmente deve ser flecha excessiva. Mas as vigotas aqui das lajes, onde fala que tem momentos positivos de apoio articulados aos bordos, dá para resolver muito facilmente. Beleza, tá vendo? Todas as lajes em vermelho, elas possuem algum erro. Eu já sei qual é esse erro. Até mesmo porque você pode vir aqui, lajes... cadê? Aqui, vou olhar aqui por aqui mesmo. Tá, ele está falando que as vigotas 7.43 na coordenada 7.43 na 839 e nessa coordenada tem momentos positivos no apoio. Como é que a gente consegue resolver isso daqui? A gente vai resolver aqui, ó, entrada de pavimentos, laje, dados de laje, você vai aqui em coeficiente de engastamento e você vai colocar 0. Você vai falar que as lajes não serão engastadas nas vigas, ou seja, permitindo flexibilidade entre a laje e a viga. E manda selecionar todos. Eu sempre gosto de fazer assim também. Atribuir a todos e atribuir assim. Ó. Pronto. Atribuir a todos. Vamos verificar se a gente conseguiu corrigir esse erro. Calcular sem dimensionar a fundação. Após o cálculo tivemos um resultado pior. Ele ainda continua tendo momentos positivos no bordo. Então vamos retornar aqui, ó, laje, dados de laje, coeficiente de engastamento, vamos colocar 1, atribuir a todos, terminar. E vamos recalcular a obra, sem dimensionar a fundação. Tivemos resultados melhor mantendo o coeficiente de engaste em 1, ou seja, 100% engastado. Mas, poxa, será que isso aqui, minha laje vai cair? Isso aqui é um erro fatal ou é um aviso? Vamos verificar como é que isso aqui vai ficar, como é que vai ficar deformada dessa obra, mesmo com esses erros nas vigotas, falando que existe um momento positivo, não que ele vai romper. A gente vai vir aqui, ó, deformada. Em deformada, você vai colocar, ele geralmente fica aqui, você vai mudar para combinações e vai colocar esse aqui, ó, peso próprio, carga acidental e carga permanente. E você vai dar uma olhada aqui na estrutura. Olha só, mesmo no vão onde eu tenho piores problemas, que seria aqui nesse vão, eu tenho uma deformada de 7 milímetros. Para pensar, isso é menos de 1 centímetro. E é daqui que a gente tira as contraflechas. Ou seja, essa laje aqui precisa de uma contraflecha de 8 milímetros. Para quando ela fletir, ela vai voltar a uma deformada em valor zero. Então, mesmo com o erro, você não tem nada tão gritante na edificação. Está bem aceitável. Então, a deformada ela vai te dar muita informação. Entrada de pavimentos. Então, basicamente, aqui a gente termina o lançamento de lajes. Tem o erro da viga, né? Vamos dar uma olhada aqui no erro da viga. Resultados. Você vai vir aqui, ó, vigas, erros em vigas. Você pode clicar em qualquer viga. Não há erros. Você pode passar para frente que ele vai achar a viga que está o erro. Opa, está aqui, ó. Só tem uma viga com erro, né? Deixa eu ver. Isso, que é a viga 9V14. Deixa eu ver aqui se tem outra. Isso, 9V14. Vamos verificar qual foi o erro dessa viga. Tudo passou, não tem rompimento, todos os esforços foram atendidos. Com certeza é flecha excessiva, quer ver? Beleza, olha só. Eu tinha um limite de flecha de 10 milímetros e o meu cálculo deu 10.4. Cara, é 0,4 milímetro de flecha além do que poderia. Cara, não tem problema nenhum. Até mesmo, só revisando aqui para vocês verem, é só aqui vigas, você tem que estar na aba resultados, vigas, erros de viga e clica em qualquer viga. Vai mostrar uma que não tem erro, passa para frente, ele acha que tem. E consultar as verificações efetuadas. Você vai ver aqui, ó, aqui em cima tudo tem que passar. Não passou aqui em cima alguma coisa, aí é problema. Né? No cortante, o momento, não passou, beleza, tem que resolver, tem que aumentar o perfil,
tem que pensar em alguma coisa. Geralmente aumentando a altura da viga, geralmente é sempre o caminho que a gente segue. Mas uma flecha excessiva, passando 0,4 milímetros, eu não vou fazer alteração nenhuma. E que nem eu falei para vocês, aqui na deformada, vou fechar aqui, na deformada não me mostra combinações, não me mostra nada excessivamente fletido. Ou seja, eu tenho maior flecha de 7 milímetros. Tá bem aceitável. Então, beleza? No próximo vídeo a gente vai colocar as cargas, porque até agora a minha estrutura está leve, só tem praticamente peso próprio e carga acidental. E aí eu ainda não tenho as cargas, carga permanente e peso próprio, não tenho as cargas acidentais ainda, né? Então, para que o vídeo não ficar muito extenso, no próximo vídeo eu vou falar sobre carregamento, sobre o cálculo de cargas. Ou seja, na verdade, o incremento de cargas na estrutura para poder recalcular ela. Como está tudo certinho, como sempre, arquivo, salvar como, versão 7. Perfeitinho até agora, sem nenhum erro. Valeu, galera.